quinta live da série e por falar em linguagem da criança. Essa é uma iniciativa do grupo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora, doutora Alessandra Del Ré, e aproveitamos esse início para que as pessoas vão chegando aí, para a gente informar que as lives anteriores já se encontram disponíveis no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome da nossa página aqui no Facebook, GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem. O nosso objetivo é que todas as lives da série fiquem gravadas, né, no nosso canal, fiquem salvas lá. E aí fica o convite para que vocês possam se inscrever. Essa é uma maneira de apoiar a iniciativa do grupo, de apoiar o projeto, e assim vocês vão saber quando tiver vídeo novo no canal, né? A divulgação do grupo também ocorre pelo Instagram, no perfil GEALIN_Unesp. E o tema de hoje, pistas multimodais na interação com bebês. Há muito a se falar sobre a linguagem nessa fase, né? E a gente está, assim, muito entusiasmados para ouvir esse bate-papo de hoje. Então, aproveitem, deixem as suas perguntas, os seus comentários, que eles serão respondidos durante esse nosso bate-papo aqui. E para mediar, né, nós teremos aí eu chamo agora a Rosângela Nogarini Hilário, graduada em Pedagogia pelo Unesp de Araraquara, doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma universidade e pós-doutora em Educação e Saúde pela Unifesp. É membro do Grupo GEALIN e do Grupo Na Língua. Ela também é mãe do Miguel e da Clara. Seja muito bem-vinda, Rô. Oi, Fer. Oi, pessoal. Que prazer estar aqui de novo e principalmente para receber a Mariane. Então, a gente está ansioso aqui para começar esse bate-papo. É verdade, né? A gente vai receber aqui uma pessoa que é muito, muito querida do nosso grupo de pesquisa, né, do GEALIN, que é a professora Mariane Cavalcante, doutora em Linguística na área de aquisição da linguagem pela Unicamp, é professora titular da Universidade Federal da Paraíba, realiza pesquisas sobre interação mãe-bebê e multimodalidade. Ela também é mãe de Marina, Milá e avó de Candiê. Não é isso, Mariane? Seja muito bem-vinda. Olá, meninas, boa tarde. Olá, Fê, olá, Rô. Oi, é um prazer enorme estar aqui, não é, para essa conversa de hoje. Até estou com nuvenzinha aqui atrás, bem no clima bebê. É isso aí. Eu acho que não só nós, mas todos os que estão aqui com a gente estão curiosos para aprender um pouco mais dessa interação, dessa fase. E aí eu deixo com vocês. Obrigada, Fê. Acho que desperta muita atenção, muita curiosidade, né, Mari, esse tema, porque todo mundo tem contato com bebês. Pesquisadores ou não, educadores ou não, trabalhando com isso ou não, todo mundo em algum momento da vida tem contato com bebê, né, Mari? Exato, né? Com certeza, né? Eles atravessam a nossa vida o tempo inteiro, né? De uma forma linda, né? São a nossa continuidade, né? Então é muito, muito gratificante lidar com essa fase tão inicial da vida, né? Então, que requer tanto cuidado e tanta atenção, e ao mesmo tempo, né? É um período de inúmeras descobertas, né? De inúmeras mudanças. Então é muito rico lidar com essa fase inicial. Para eles e para a gente, né? Com certeza. A gente descobre um monte de coisa também. Uhum. Ô, Mari, a gente começou essa live, na verdade, bem antes, lá no Instagram, com algumas perguntas. E uma das perguntas que a gente fez foi sobre essa fala dos bebês antes deles falarem, né?
Geralmente os pais ficam bem ansiosos, querendo contar, ver qual que é a primeira palavra do bebê, mas muito antes disso, os pais, mãe, pai, os familiares já conversam aí com as pessoas, atribuindo à criança um sentido para aquilo que ela faz, para gestos, para sorrisos, para ações. Afinal de contas, os bebês falam antes de falar? E como que isso acontece? Eles falam porque a gente diz que eles falam, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é a nossa atribuição desse lugar de fala a esse bebê. E isso é próprio do humano, a gente precisa atribuir esse lugar. A gente só chega a ser um falante se a gente dá oportunidade a esse bebê de se enunciar. E ele vai... qual é a forma de enunciação desse bebê? Né? É o corpo. Não é? São as demandas, as primeiras demandas, é o choro, são as caretinhas que ele faz, são os primeiros sonzinhos que ele produz, é o abrir e fechar o olho. Então, tudo isso, a gente, enquanto interpretante desse bebê, a gente, enquanto adulto que interage com esse bebê, a gente precisa atribuir sentido, né? Na nossa cultura, a gente naturalmente atribui sentido a isso, já faz parte do nosso contexto cultural. Ao ver esse bebê, não é? Ao lidar com esse sujeito pequenininho, né? A gente, qualquer movimentinho dele, a gente diz assim, olha, ele está dizendo isso, olha, ele está chateado com isso, ele está feliz com aquilo, olha, ele reconheceu, olha, ele está olhando para mim, ele já chama mamãe, né? Ele já nina, né? Ele já canta. Então, para o adulto, né? Para esse interlocutor privilegiado, que normalmente são os pais, aqueles que lidam diretamente com esse bebê, qualquer coisa que esse bebê faz, ou mesmo que ele não faça, a gente faz de conta que ele faz, né? Uhum. E isso é fundamental. Até antes de nascer, né? Na barriga. Na barriga a mãe já fala, nossa, você tá agitado, bebê, você tá feliz, tá contente, tá com soluço, assustou, né? Já vai atribuindo um papel aí para essa criança, para esse outro aí, como alguém que está falando. Com certeza, a gente já atribui. Agora, essa coisa de atribuir esse reconhecimento, esse lugar de fala dentro da barriga é uma coisa mais contemporânea, né? É uma coisa mais de fins do século XX, início do século XXI, não é? Antigamente não se falava com o bebê, antigamente nem se nomeava o bebê, né? Assim, se a gente pega a década de 40, década de 50, o nome era escolhido no momento do nascimento, não é? Até lá tudo estava num lugar meio enigmático, né? Mas na nossa contemporaneidade, né, a gente já sonha com esse bebê, às vezes ele nem existe ainda. E a gente já constrói essa imagem desse sujeito quando a gente pensa em algum momento ter um bebê, né? Existem também aqueles que pensam em não ter bebê, mas os que pensam, os que querem, né, já fantasiam desde muito antes, né? O que vai ser, como vai se relacionar, etc. Uhum. Temperamento. E é isso que você chama de pistas multimodais, Mari? Também, né? E é bem interessante você ter partido dessa pergunta, né? Quando é que o bebê fala, como é que é essa fala do bebê, qual é a primeira palavra que ele fala, né? Porque a gente idealiza muito que a primeira palavra do bebê vai ser mamãe, papai, no meu caso, vovó, né? Eu tenho certeza que meu neto fala vovó. Ele olha para mim e faz é vovó, com certeza, né? Mas esse bebê, a gente atribui esse lugar de fala ao bebê, que é próprio da nossa cultura, e são muitas as pistas, não é, que nós damos a ele, porque não é só o que ele dá para a gente, mas nós, enquanto interlocutores privilegiados, que somos aquelas pessoas que estamos cuidando diretamente do bebê, que estamos diariamente com esse bebê, ou com uma frequência muito grande, nós também damos essas pistas, né? Pelas expressões faciais, pela troca do olhar, não é? Pelo tato, pelo cheiro, pelo tom da voz, não é? Pelas micro-rotinas que a gente vai estabelecendo com esse bebê, não é? E esse bebê, ele vai mimetizando também esse processo, não é? E daqui a pouco ele está fazendo a mesma expressão facial que a gente faz, que isso é uma característica dos bebês humanos, né? Ele está recortando o sonzinho que a gente acabou de falar, não é? E o som final da nossa produção, ou o som mais saliente, mais audível, saliente, ele vai recortando, não é? E é aí que esse jogo interativo, que essas trocas conversacionais vão acontecendo, né? Quando você fala de mimetizar, você está falando que é como uma imitação.
Acho que a gente tem um exemplozinho, né? Um videozinho sobre isso. Tem. É o bebezinho de 4 meses com a mãe cantando. Esse vídeo está no YouTube, né? Muita gente já viu, é lindo esse. Aí um trechinho, se a gente puder ver agora. Vamos pedir para a Fer colocar esse exemplo, daí você explica para a gente o que é esse mimetizar aí. There's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance might come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple, but freedom only helps me say goodbye. It took a while for me to learn nothing comes for free. The price I paid was high enough for me. And I know. Lindo, né? Lindo tudo, é né? Lindo. Linda ela cantando, lindo a relação com o bebê, lindo o bebê ali fazendo o biquinho como se estivesse cantando junto. Isso, e você vê que o olhar, ele não desvia momento nenhum, ele está totalmente fusionado com o olhar da mãe e com essa música que a mãe está cantando, né? Esse efeito dessa sonoridade, dessa voz dessa mãe cantando, não é? E desse olhar, não é? Porque a primeira entrada da gente é pelo olhar, o face a face, que a gente chama de face a face, né? Que quando a mãe olha para o bebê e o bebê olha para a mãe, né? Uma das primeiras entradas nesse processo de linguagem do bebê recém-nascido. Né? E isso vai, ao longo do tempo, isso vai se consolidando. Então, é a primeira fisgada de interação, né? De eu olhar para você, você devolver esse olhar para mim e manter esse olhar. No início, quando o bebê nasce, esse olhar é bem rapidinho, né? Mas ao longo do tempo, cada vez mais ele vai ficando um pouco mais longo. Então, isso já é linguagem. A criança já está na língua aí. A criança já está falando aí. Né? Veja que não saiu nenhum sonzinho da boquinha dela, mas ela estava ali se mimetizando, a mãe articulando e falando, e ele mexendo a boquinha e olhando, e a gente percebe ele tensionando, não é? A cabecinha para frente, né? Quase querendo agarrar esse som que sai da mãe, né? Quase que tentando engolir essa mãe, porque tudo isso tem a ver com afeto, né? E tem a ver e nessa fase, linguagem é afeto, é tudo isso junto, né? Então, esse mimetismo inicial, ele é fundamental na aquisição da linguagem, né? Nesses processos iniciais. Isso é uma pista multimodal muito importante. A voz é uma pista multimodal muito importante, né? E essa voz da gente, ela estava cantando, né? Mas, assim, quando a gente fala com o bebê, a gente usa uma voz diferente, a gente usa uma forma de falar diferente, não é uma fala atribuída ao bebê, né? Tem muita gente que chama de manhês ou de maternalês, eu mesmo, meus trabalhos eu chamo de manhês, né? Mas a gente, enquanto cultura, a gente construiu um modelo de fala ao se dirigir a esse bebê. E é importante essa fala, certo? Porque ela torna esse som dessa língua saliente para esse bebê. Algumas marcas sonoras dessa voz se tornam salientes e a partir daí o bebê vai começar a construir linguagem também, né? Ou seja, a nossa interação com o bebê produz mudança nele, mas o próprio fato do bebê estar ali produz mudança na nossa linguagem. Exatamente. É a nossa linguagem, a linguagem do adulto, não é? E é bem legal, porque desmistifica a ideia de que nós estamos prontos, a gente não está pronto nada, do ponto de vista da linguagem, a gente está sempre em constituição, sempre em construção. E na relação com esse bebê, a gente se desestrutura para se reestruturar. E a gente se reestrutura junto com ele, né? É muito interessante, porque inclusive desmistifica o fato de que o bebê, a criança imita a gente, né? Quem imita quem aí? Pois é um jogo, a gente imita eles. Muito interativo, muito bonito. E
E assim, eu acho que não é nem imitar, né? Eu acho imitar uma coisa muito de repetição, né? A gente recorta, porque o bebê, ele não imita tudo da mãe, nem a mãe imita tudo do bebê, não é? Aquela dupla elege certas pistas que eles consideram mais interessantes, ou porque são mais salientes auditivamente, ou porque visualmente chamaram mais atenção, a protusão labial da mãe chamou atenção, e ele, né, numa ação mimética, ele reproduz, né? Agora, isso não quer dizer que o bebê está pensando em reproduzir, não, viu, gente? A gente não está lidando com um super bebê, não. Eu sei tudo o que está acontecendo. Não é bem assim, não. Não é? As coisas vão acontecendo naturalmente, né? A partir das rotinas. Na interação vai vendo o que funciona, né? Isso, e a partir da resposta que o outro dá, é muito isso, entendeu? Então, a gente não nasce pré-programado, a gente não nasce pronto, e no estalo a gente começa a falar. Há todo um processo, há todo um caminhar, não é? E é necessário muita interação real, não é? Eu com você, eu de frente para você, estar de frente para o bebê, não é? Dialogar com esse bebê, promover momentos de diálogo com esse bebê. E às vezes o diálogo às vezes somente dar o espaçozinho da pausa para o bebê se colocar. Sim. Né? Ou dar um silênciozinho e esperar que ele se coloque, mesmo que ele não tenha condição ainda de se colocar, né? E aí, se ele não se coloca, a gente diz, você não está querendo brincar comigo hoje, não, né? Você está chateadinho, não sei o quê. Então, a gente fala por ele, né? A gente usa uma fala atribuída, né? A gente atribui uma voz a esse bebê, mas a gente precisa desse jogo, não é? Para a gente se constituir como um falante. Ô, Mari, então a gente pode falar que é possível estimular o bebê a dar essas pistas, seja pelo tom da voz, seja pelo gesto, pelo olhar, seja pelas pausas. É possível estimular isso. O estímulo existe enquanto processo culturalmente natural. A gente não vira um professor para o bebê, né? Mas a gente Ainda tem bem, né? Ainda bem, né? As mães, os pais não são professores para seus filhos, gente. Esqueça essa ideia. Isso não existe. A gente pode até reclamar deles, que eles façam certas coisas, mas assim, não, a gente não ensina o bebê a falar, não é? Mas a gente insere o bebê nesse jogo de fala, né? Nesse jogo dialógico, e é muito importante essa coisa do diálogo, e a gente está atento a essas pistas, não é que os pais vão ficar neuróticos, atendendo a toda e qualquer demanda, mas é qualificar a demanda, não é interagir com esse bebê, não é simplesmente dar o bonequinho para ele brincar e ficar olhando ele, é promover, convocar esse bebê para esse diálogo, não é? Significá-lo e ressignificá-lo, e assim a gente também se ressignificar, é um pouco isso, né? A Esther está fazendo, a Esther Scarpa. Oi, Esther, que bom te ter aqui com a gente. Ela está fazendo um comentário aqui, dizendo, você verifica o diálogo gestual entre a mãe e a criança, que começa mais ou menos a partir dos 3 meses, assim, a criança deitada, mãe acima dela falando preferencialmente naquele manhês melodioso, mãe para de falar, daí o bebê começa a gestualizar com o corpo todo. Inclusive movendo os lábios, mimetizando a fala. A literatura dos anos 70 se refere a isso, né? E depois ela disse que ela testou com as filhas e com os 3 netos. Com certeza esse diálogo gestual existe, sim, né? E, de fato, foi algo da literatura da década de 60 que acabou-se, assim, não se retomou, né? Eu retomo nos meus trabalhos e nos meus estudos, né, não só a importância dessa fala dirigida ao bebê, não é? E a importância desse espaço, de dar esse espaço, né? Eu acho que uma coisa muito importante são as pausas, não é? E esse diálogo gestual com esse bebê, eu estou vivendo isso agora com meu neto, Candier, com essa coisa de, com a pandemia, né? A gente se fala mais pelo celular, né? Aí a minha filha, olha a vovó aí eu fico, eu sou a vovó, e põe a mão aqui. E aí, quando eu vou lá ao vivo, que às vezes eu tenho, né? Marina está trabalhando, eu tenho que estar lá. Aí ele bate nele mesmo, assim. Mas né, aí como é que eu interpreto? Eu sei, a vovó está aqui. Aí começa eu a bater, parece um diálogo de doido, né? Mas é a coisa mais linda, né? Porque ele recortou esse gestinho e virou um gestinho nosso, né? Quando ele me vê, ele bate assim nele, depois bate assim em mim.
né, com a mãozinha dele, né, como se fosse... Aí eu digo, é a vovó, é a vovó, é a vovó, né, e fica esse jogo, ele começa a rir, eu começo a rir. É a vovó de verdade, pode morder a vovó, é muito bom. Aí nessa época de pandemia, de não poder apertar, abraçar, deve estar, né? Isso, As vovós devem estar com o coraçãozinho assim apertado. Ai, nem fale. Pobres vovós. Mas tem aí a interação digital que ajuda um pouco, pelo menos, né, Mari? Com certeza, e ajuda muito, né? E aí eu vou pegar um ganchinho dessa coisa da interação digital, que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os bebês ficam fascinados pelo smartphone, né? Adora cutucar o smartphone, já tem um dedinho de touch lá, né? Já faz a coisinha para ver as imagens, mas a interação do bebê não pode ser com a tecnologia somente. A tecnologia faz parte da contemporaneidade, não é? Já é um apêndice nosso, nós andamos agarrados com o celular para cima e para baixo, ouvindo live, ou falando com o povo, enfim. Mas, assim, a gente não pode perder de vista esses processos iniciais, porque esses processos iniciais são fundantes. Que processos são esses? Esse face a face, essa troca de olhar, né? Esse diálogo simulado, né, entre o bebê e o adulto é fundamental. Essa fala diferenciada dirigida ao bebê, ela é fundamental. Então, eu não falo com essa fala infantilizada porque eu acho bobo. Então, você não sabe deslocar o papel que você está para o papel que você precisa assumir. Porque quando a gente interage com bebês, né, com animais também, com bichinhos de estimação, a gente usa essa fala assim. Essa fala infantilizada, essa fala agudizada, com melodias diferentes, né, com picos de altura mais elevados, porque isso atrai a percepção do bebê, né? Mari, isso é uma outra coisa, desculpa, te interrompi, mas isso é uma outra coisa assim que, né, os pais têm muito questionamento em relação a isso. A gente ouve muitos pais falando, não falo desse jeito com meu filho para não atrapalhar a linguagem dele, porque senão ele vai falar errado e eu não quero que ele fale errado. Falar com esse jeito diferente atrapalha? Não atrapalha de jeito nenhum. Ele é próprio da nossa cultura, ele é necessário para o processo de aquisição da linguagem. Agora, é lógico que com o passar do tempo, essa fala ela vai mudando, né? A gente não vai falar mais no manhês. Cadê o nenenzinho? A gente não vai falar mais assim, por exemplo. Se eu chegar para minha filha de 12 anos e falar assim, ela vai dizer, mãe, peraí, né? Como assim? Tem um ajustamento, né? Exato. Esses processos dialógicos, eles vão se ajustando, não é? Com as mudanças que os interlocutores vão sofrendo. E a gente tem que perceber isso, né? A gente, enquanto parceiro interacional dessa criança, desse bebê, a gente vai também se ajustando com ele, né? Então, ele não vai chegar... Se bem que a minha mãe usa manhês comigo até hoje, né? Minha mãe tem 83 anos e ela até chegou hoje tão linda com essa saia. Mas isso é uma questão do afeto, não é? E não é uma fala 100% desse jeito, né? Então, vai ter momentos que a gente vai trazer essa fala, assim, principalmente quando tem um afeto envolvido, né? Mas é natural que essa fala vá se modificando ao longo do tempo, né? Ao longo dos primeiros 2 anos de vida, ela muda um bocado. E são coisas diferentes também, né? Com a criança, essa fala tem a ver com uma diminuição da assimetria, não tem, Maria? Tem também. Também. Então, no adulto não, remete a uma memória afetiva, né? Não tem essa questão da assimetria, mas tem aquela retomada de uma memória afetiva, de um momento em que eu te chamava assim, você era minha filhinha querida, e etc. E agora, essa voz, esse jeito de falar, né? Com esse bebê, né? E esse corpo que se coloca para esse bebê, essa face que se coloca, esses gestos, primeiros gestos que acontecem, porque eles vão sendo incorporados pelo bebê numa rapidez muito grande, né? Numa rapidez enorme. E aí, eu acho que alguém pode até perguntar aí daqui a pouco, mas e o bebê que não vê? E o bebê que não ouve, né? Que pistas vão ser essas se você está falando tanto do gesto, que é algo visível, e da voz, que é algo audível, né? A gente tem trabalhos, né, no laboratório com bebês cegos, né, que foi a Renata da Fonte, que fez um mestrado e uma tese de doutorado em cima disso, né, mostrando que quando a voz, ou quando eu não posso ver, né,
O que é que vai assumir esse lugar para esse mimetismo acontecer? A voz vai se sobressair mais. Então, essa fala mais agudizada, essa fala em maternaleza, ela é muito mais saliente na interação mãe-bebê cego. E outra coisa é o toque. Se eu não tenho o olhar, né, o meu face a face vai ser como? Vai ser pelo toque. Então, o toque vai assumir esse lugar, né? Então, esse corpo assume esse lugar da visão, né? E no bebê surdo, como é que é? Né? No bebê surdo, gente, vai ser a face, vai ser todos os movimentos faciais que vão também se sobressair enormemente. A gente também tem um trabalho bem legal sobre isso, que é o trabalho de Priscila, né? E depois os trabalhos de Paula e de Lavínia, que também trabalharam com bebês surdos. Então, é muito interessante ver esses processos iniciais, porque essa sensorialidade, a gente, enquanto humano, a transforma em elemento linguístico. Então, se transforma em algo linguístico, em algo passível de ter significado, né? E é assim que a gente vai se relacionando. Ô, Mari, o Fábio Pimenta, só fazer um parênteses aqui. Ele está perguntando de qual faixa etária especificamente a gente está falando. Depende, a gente falou de várias, né? Eu tô inclusive da sua, né? Da sua mãe falando manhês com você. Fábio, olha só, esse processo de mimetismo, a gente está falando dos primeiros meses de vida. O vídeo que a gente mostrou aí é um bebê, se não me engano, de 4 meses, né? Então, essas primeiras entradas desse face a face, desse olhar, né? Dessa troca de olhar muito forte, dessa voz e dessa saliência vocal, a gente está falando dos primeiros 4, 5, 6 meses. É lógico que aos poucos isso vai se modificando, né? Esse mimetismo facial, ele não vai desaparecer com o bebê quando ele vai crescendo, né? Ele vai se modificando e outros gestos vão assumindo esse processo, por exemplo, como gestos mais culturais, gesto de dar, gesto de pegar, gesto de dar tchau, gesto de cantar parabéns, gesto de apontar, que é um gesto fundamental no processo de aquisição da linguagem, não é? Porque a partir do apontar a gente fala sobre algo que está no mundo, não é? A gente fala sobre as coisas que estão fora desse universo mãe e bebê, não é? O que eu sinto que você sente, não é? A gente leva o olhar dessa relação adulto-criança para o mundo, não é? E aí a gente precisa, com isso, puxar mais discurso, mais linguagem, né? Mais processos enunciativos, né? E tem autores que chamam isso a virada dos 9 meses, que em torno dos 9 meses se explode esse uso dos gestos de apontar, né, na criança pequena, e a criança começa a interagir muito mais, a falar muito mais. Aí você vai me perguntar, falar como, Mariana? Já fala enlouquecidamente, igual a mim, né? Eu devo ter falado por 5 vezes, no mínimo. Não, o falar é apontar para um lugar, né, e dizer assim, cadê o gatinho? E ele vai olhar e dizer assim, ou gatinho, otinho, ou faz um recorte qualquer, né, aquilo que a gente chama de holófrase, né, e aí isso vai aumentando com o tempo, né, e aí ele já está gesticulando, quando ele está apontando, ele está mexendo essa mãozinha para cima e para baixo, está olhando para o interlocutor adulto, né, está voltando para o local que ele está apontando, né? E aí todos os processos vão se iniciando. Fora que os gestos, aí principalmente o apontar, vai se fundindo com as primeiras palavras e se tornam enunciados que vão sendo interpretados pelos pais, né? E dão o gancho aí para uma conversa mãe-bebê, pai-bebê, adulto-bebê. Com certeza, com certeza. A gente tem um vídeo aí bem legal que mescla essa coisa do gesto, né? E de como o bebê recorta esse gesto. E esse gesto vai recuperar todo um contexto interativo, porque uma coisa que eu queria chamar a atenção é que na fala inicial, as primeiras produções sonoras, elas não estão representando palavras, elas estão representando os enunciados. Um da criança, ela está querendo dizer um mundo de coisas ali, mas ela só tem condições ali de produzir naquela idade aquele ou um dá. Um dá não é que ela está querendo dizer simplesmente a palavra dá, vamos dizer, né? Como se fosse uma tradução da mãe, de quem está interagindo com ele. Me dá a água, me dá o copo, ou isso eu não quero mais, o dá no sentido de não, quer dizer,
as primeiras produções, né, por isso que a gente chama holófrases, né, holofrásticas, né, na literatura, mas elas têm um valor de enunciado, né, de discurso. Então, a criança, ela não tem condição de produzir muito, mas ela entra no discurso fazendo discurso, não fazendo palavras isoladas. Ela produz aquilo que a gente vai nomear por palavras isoladas. Mas ela está num contexto maior. Né? Isso, exatamente. E aí, esse exemplo um exemplo de dado da gente, né, do laboratório, tem bichinho aqui em cima de mim, desde hoje. Ele pousa em cima de mim. Mas, enfim. Só não entrar na boca, tudo bem. Pelo amor de Deus, já engoli aqui o mosquito. E aí é justamente essa bebezinha, né, o lullaby, né, fazendo uso desse contextozinho, que é o contexto de ninar. Aí fez. Não é, neném? Bota neném pra dormir. Essa caixinha é uma festa. Tá olhando nessa caixa? Toma. Toma, neném, toma. Neném. Esse exemplo é ótimo, né? É Vitória e Verônica, né? A dupla mãe e bebê, né? Vitória hoje já é uma moça linda, cineasta, tá com 24 anos, né? Esse é um dos primeiros, são dados do meu doutorado, ainda uso até hoje, gente, que dados em aquisição nunca perdem a validade. E sempre tem alguma coisa para a gente explorar, né, Mari? Sempre a gente consegue achar alguma coisa ali que ainda não foi vista. Exato. E aí, isso é o que a gente chama de gesto pantomímico, né? Então, há um recorte, não é, de representações de ações aí, não é? Que é o do ninar, a mãe começa com a brincadeira com a boneca, não é? E o interessante é que a criança não usa a boneca, né? A criança usa a caixinha da fita. Vejam que naquela época a gente filmava com fita, viu, gente? Fita magnética, o negócio é antigo. Não é agora não, que é tudo no celular. Né? E ela começa a fazer o mesmo joguinho vocal, não é? Olha o vocal aí entrando, né? Com o mesmo ritmo, então tem um corpo que tem um ritmo fazendo a sonoridade da música, tem um elemento gestual que ela recorta esse elemento gestual, tem a troca de olhares entre a mãe e a criança, não é? Tem a risada, tudo isso compõe a cena narrativa, né? E isso são recortes de outras cenas já vividas, né? Porque a aquisição da linguagem ela é um processo, aquilo ali não é um produto. A partir de hoje, Vitória vai produzir 1000 momentos de ninar. Não. E vai ser sempre com a fitinha? Não. Pode ser que ela esqueça isso e nunca mais fale. Daqui a 1 mês, 2 meses é que ela retorne isso. Mas que vai retornar porque foi algo que foi rotinizado. Né? Isso é legal. Mari, aqui vou citar um comentário da Carolina Dias. Ela fala assim: vocês me tiraram um peso por falar dengoso com a minha filha, com a minha pequena. Que bom! Fale dengoso, que é muito bom. A Lê falou a mesma coisa. Fica à vontade para falar com a sua filha dessa forma, Carolina. Tem uma pergunta aqui bem interessante que eu acho que tem até a ver com alguma coisa que a gente tinha preparado para você falar no nosso roteiro, que é com relação aos bebês prematuros. Gostaria de saber se com bebês prematuros o processo é o mesmo. Se obedece, né, a idade aí, né, o desenvolvimento psicomotor, como é que é isso com bebês prematuros? E daí a gente tem uma questão, já vou emendar numa questão que a gente tinha pensado, que é com relação aos bebês que dão poucas pistas. Né? Se é um motivo de preocupação, quando, a partir de que momento, né, deve ser um motivo de preocupação, como saber se as coisas estão caminhando bem nesse processo? Certo, olha só, não existe, a gente não pode, eu não gosto de falar, eu venho de uma escola, né, Scarpa está aí, para testar isso, as meninas também, que não trabalham com a relação atrelar desenvolvimento à faixa etária, certo? Por quê? Porque somos sujeitos singulares, tá? A gente não mas então se meu bebê com 4 meses ele não fisgou o olhar para mim, então isso quer dizer que ele
Aí ele vai ter algum problema? Não, gente, não é por aí. Cada criança tem seu tempo, não é? E esse tempo tem relação com as particularidades da criança e também com a qualidade da interação promovida, entendeu? Então, os processos de rotinização, de troca de olhares, estão na cultura? Estão, certo? Mas eles precisam fazer parte da rotina real daquela família, não é? A gente não pode criar um roteiro para lidar com os filhos, não é? A gente pode estar atenta a essas pistas e que essas pistas são importantes. Então, se espera que uma criança, não é, pequenininha, um bebezinho, já consiga estabelecer um face a face com esse pai e com essa mãe. Ou seja, o que é o face a face? É na hora que eu estou amamentando, por exemplo, eu olhar para esse bebê e daqui a pouco esse bebê conseguir olhar para mim. É uma grande surpresa que esse bebê consegue olhar. Agora, vai ser com 1 mês? Vai ser com 15 dias? Vai ser com 2 meses? Depende. Depende da relação que eu estou estabelecendo com esse bebê. Né? Depende dos processos que estão sendo produzidos. Depende se esse bebê também tem alguma questão. Ele tem alguma questão visual? Não tem alguma questão? Não tem nada. Então, ele vai ser fisgado por esse olhar, ele vai ser fisgado por essa voz. Mas não é da noite para o dia, não é? E nem é instantânea. Foi uma vez, vai ser sempre. Não, ele precisa sempre ser reestimulado, né? Eu digo isso, estou vivendo agora o negócio de ser vó, né? O negócio de ser vó é ótimo, né? Eu virei vó. Tá apaixonada. Apaixonada. Completamente. E aí é interessante porque as estratégias que eu uso para brincar com meu neto não são as mesmas estratégias que a minha filha usa para brincar, não é? Eles desenvolveram certos rituais, né, que são deles. Eu estou desenvolvendo outros com Candiê. E Candiê transita nos dois, isso é que é o mais legal, né? Porque nós temos essa capacidade, né, de transitar. São singulares e as relações são singulares também, né? Se adaptar a essas relações singulares, né? Fazendo uso do que eu tenho, né? E aí eu ainda vou responder o do prematuro, viu? Não estou esquecida, não. Aí, só para dar um exemplo disso, vou pegar a Vitória também, não é videozinho, não, é porque eu me lembrei dessa cena. Vitória e a mãe, elas tinham um jogo do EBA, né? Quando a mãe chegava na sala, a mãe fazia EBA! E aí Vitória recortava EBA, né? E aí, eu não sabia disso, né? Eu chegava lá toda semana para filmar a bebezinha, né? Vitória tinha o quê? Uns 8 meses, 7 para 8 meses. E aí, Vitória chega e, de repente, eu tô lá filmando, a mãe sai de cena, vai pegar uma coisa na cozinha, eu tô lá filmando com Vitória, né? Vendo Vitória brincar com os bebês. E daqui a pouco, Vitória olha para mim, assim, tava no chão, olha para mim e faz, Eba! E eu não faço nada. E ela fica com a cara de decepção enorme. Por quê? Porque ela e a mãe, não é, já tinham essa rotina. Ela faz o EBA, a mãe faz o EBA também, e as duas caem na gargalhada. Ela fez o EBA, eu fiquei olhando. Como se ela disse assim, tadinha dessa daí, não sabe, não entende a minha linguagem, realmente. Por quê? Porque eu não conheço a rotina que os dois construíram, entendeu? Aí a mãe lá da cozinha, Mari, faz o EBA aí que ela tá querendo brincar contigo, é a brincadeira da gente. Aí eu disse, como é que é? Aí a mãe vem, faz para eu ver como é. Aí Vitória faz o EBA, a mãe faz o EBA e fica esse jogo do EBA, e depois eu entro também no jogo. Então, a gente vai aprendendo com o bebê. Então, não tem faixa etária pronta, não tem modelo pronto de rotina, não é? Mas a gente, sim, tem que prestar atenção a certas pistas. Então, em torno dos 6 meses, esse face a face, por exemplo, já poderia estar mais estabilizado. O bebê já tem que segurar essa atenção no olhar materno, no olhar do interlocutor privilegiado, não é? Estou chamando, e aí, com 7, 8 meses, a depender da criança, começam os gestos mais culturais, que a gente chama, não é? A de tentar esticar a mãozinha para pegar uma coisa, daqui a pouco se transforma numa apontar, né? De fazer isso, por exemplo, meu neto tem 8 meses e já está fazendo esse gestinho aqui, que é a coisa mais linda. Ele está apontando para si? Não, ele não está apontando para si, gente. Ele está recortando uma coisa que a gente... Está fazendo referência à avó. Exatamente, fazendo referência à avó. Quer dizer, eu acho que é isso. Veja que é uma interpretação da avó. Né? E eu atribuo essa interpretação ao gesto dele, e esse gesto já se transformou. Pode ter sido até um gesto aleatório que ele tenha feito. Mas como eu fazia intencionalmente, né? Eu fazia assim, olha a vovó aqui, entendeu? Aí eu recortei esse olhar. Né? Em relação aos prematuros, veja,
a prematuridade, ela não vai prejudicar esses processos iniciais. E também falar em bebê prematuro é um negócio muito complexo. Foi prematuro por quê? Teve alguma complicação, né, nessa prematuridade? Não tem, mas vamos partir do pressuposto que é um bebê. Se é prematuro ou se não é prematuro, ele vai passar por muitos desses processos. Alguns vão ser mais salientes, outros vão ser menos. Por exemplo, há bebês que apontam muito e que a produção de fala vocal vem bem depois, entendeu? E há bebês que já não, já desde muito cedo são muito vocais, entendeu? Isso vai fazer com que ele fale melhor ou pior. Gente, não existe falar melhor ou pior, né? Em torno de 2 anos, todo mundo vai estar falando alguma coisa e vai estar gesticulando muito, né? E esse falar, todo o falar da criança começa quando? Né? Os primeiros sons já são linguagem. Por quê? Porque tem uma entonação, essa entonação é da língua materna, entendeu? Então, a gente já está dentro disso, desde muito cedo. Aí a Lê botou uma pergunta enorme aí, que eu não consigo ler. Eu leio para você. Só queria fazer um comentário aqui, que eu acho que essa resposta é rápida. Tem uma pergunta, eu acho que... Agora, não, deixa eu ver aqui. Aqui, do Léo Alves, ele disse que a esposa está grávida e ele quer saber com quantas semanas o bebê ouve. Já começa a ouvir a gente conversando com ele. Nossa, isso é fácil de responder. Veja, a partir gente, do quarto, quinto mês, não é, Mari? Quarto, quinto mês, que os sons já, né, a criança já é capaz de perceber esses sons, gente. Uma coisa é perceber o som. Não quer dizer, né, que ela vai entender. Exatamente, o que ela vai entender, né? Do mesmo jeito que a gente está falando com o bebezinho recém-nascido, pequenininho, lá, e isso não quer dizer que ele está entendendo nada do que a gente está falando, né? Ele está percebendo a musicalidade da nossa fala e vai pensando com o tempo, não é? Aqui e acolá, não é? Alguns significados, alguns sons que vão reverberar em algum significado, né? Ou em alguma cena, e aí aos poucos é que essa razão, não é? Essa consciência, né, bem aspiada, vai se formando, esse saber sobre vai sendo construído, não é? Mas ele é muito contextual, mas sim, em torno de 4, 5 meses isso vai acontecer. Agora a Lê perguntou, sim, mas não tem nenhuma pista, né? Sim, tem pista, né? Ela Deixa eu falar sobre as pistas. As trocas de olhares e a falta delas são pistas muito importantes para se detectar alguns problemas. Sim. Ela falou por causa de um vídeo que ela assistiu, que depois a criança foi diagnosticada com autismo. E quando a mãe dela filmou, não sabia, mas um dos elementos, então, que reparou foi isso. Veja só, gente, é tão delicado falar de autismo, né? Falar em autismos, né? Porque é tão amplo esse espectro, né? É tão controverso também, dependendo da corrente que você esteja, mas assim, existem de fato algumas pistas, né? Se o bebê ele não demanda atenção desde cedo, se o bebê ele não consegue, não é? Vamos dizer que é um bebê de 6 meses, ele não consegue centrar o olhar na gente, é um bebê que chora o tempo todo, que a gente não consegue estabelecer essas microconversinhas com ele, né? A gente dá a pausa para ele entrar e é um choro contínuo, né? Ou não tem choro nenhum, porque há bebês que as mães relatam, né, em casos de autismo, que era um bebê que chorava o tempo inteiro, que não dava pausa nem para respirar, ou eram bebês que não choravam, que não demandavam. Então, o bebê, ele demanda o tempo inteiro, né? E a gente entende esse bebê como demandando o tempo inteiro. Então, quando isso não está... quando isso não aparece de jeito nenhum, aí sim é o momento da gente ficar um pouquinho preocupado. Ficar um pouco preocupado no sentido, ai meu Deus, ele não olhou para mim. Vai todo mundo agora olhar para o menino olhar para você, e se o menino não olhar, vai, porque a Mariane disse que todo mundo autista. De jeito nenhum, eu não disse isso não. Mas sim, existem algumas coisas que são importantes. Então, esse bebê precisa olha para a face, para a tua face, né? Enquanto pai, enquanto mãe, não é? Você olha para a face desse bebê, você chama esse bebê, não é? Nomeia esse bebê, usa um apelidinho para esse bebê, e esse bebê vira o rostinho, não é? Tentando reconhecer a sua voz. Esse bebê esboça sorriso. Em torno de 2 meses, existe um sorriso que ainda não é um sorriso social, né? Ele vem um pouquinho depois, mas já há esboços de sorriso. Então, se isso não acontece, então a gente precisa estimular mais um pouquinho. Então, vamos promover mais contextos em que ele possa recortar a face da gente.
Vamos fazer mais contextos com que a gente chama a atenção, use essa vozinha mais agudizada para ele olhar para a gente, porque a gente tem essa capacidade de... Essa voz, ela é saliente para a gente, né? Auditivamente saliente, não é? E ela é uma pista de entrada na linguagem. Né? A face é saliente para a gente. Então, um bebê que não vira face, que não troca olhar, né? Isso nos primeiros meses, eu estou falando de primeiros meses, em torno de 3, 4, 5 meses. Então, aí já é causa de preocupação, né? Preocupação no sentido, vamos investir para promover... Vamos investigar e vamos investir mais nessa interação, porque também a gente não pode perder de vista que, por exemplo, nas primeiras semanas, o primeiro mês de vida, tudo que a gente quer enquanto mãe é dormir, não é? E que esse bebê durma e que não entre ninguém no quarto para não acordar esse bendito, porque se ele acordar vai chorar muito, a gente não vai conseguir dar de mamãe aquele drama inicial. Né? É um processo complicadinho no início, mas depois, né, essas rotinas precisam ser estabelecidas. Então, se o bebê não consegue entrar em rotina nenhuma, então aí acho que é interessante consultar, né, alguém mais capacitado, que não é uma linguista, que vai acompanhar esse bebê, certo? Ô Mari, a gente falou bastante sobre gestos, sobre apontar, sobre olhar, mas outra coisa que chama bastante atenção, inclusive é confundida com uma primeira palavra, aí é o balbucio, né? Sim. Então, o balbucio é um elemento multimodal também, ele é importante, todas as crianças balbuciam. Quando não balbuciam, o que isso quer dizer? O que acontece aí com o balbucio? Veja só, o balbucio é super importante, mas ele não vem isolado, né? Nem é uma fase em que eu só balbucio, né? São muitas as produções vocais desse bebê, né? O balbucio, ele chama atenção porque ele é mais organizado, ele já está mais próximo das palavras da língua, ele parece uma sílaba de uma língua, da língua da gente, da língua materna da gente, então a gente tende a dizer, agora ele está falando, né? Porque eu, enquanto falante dessa língua, estou reconhecendo esse sonzinho como um sonzinho da língua, por exemplo, Candiê está fazendo muito né? 9 meses faz muito esse jogo vocal muito intenso, já está balbuciando, e minha filha diz, ele fala mamãe o tempo inteiro, ele quer mamãe o tempo inteiro. Eu digo, mas ele fala para mim também, vovó, vovó, vovó. Né? Então, o balbucio, ele é super importante. Tem crianças que começam esse balbucio com 5 meses, tem crianças que, os primeiros, né, balbucios não canônicos e os canônicos, os mais organizados e os menos organizados podem ser mais para frente, depende muito da idade da criança, né, mas mesmo quando a criança começa a produzir as primeiras palavrinhas, o dá, o quer, o mamã, não é? Ele não perde o balbucio permanece, né, porque se a gente parte da ideia de que a produção da criança não é de uma palavra isolada, mas ela tem muito o que dizer, logo é um enunciado, não é? Ela precisa preencher esse espaço com outros sons, não é? E aí ele vai preencher com sons do tipo jargão, né? O que danado é jargão? É uma falinha ininteligível que o bebê tem, mas a gente reconhece pela curva melódica, não é? Então, então ele vai preencher esse vácuo do enunciado com alguma produção sonora, acompanhada de uma produção gestual, né? E a gente tem um exemplozinho dessa fala jargonizada, meio misturada com balbucios, que é de uma criancinha falando no telefone. Essa também é do YouTube, que tá aí, Fê. Se você puder mostrar, Fê. Eu já estou toda arrepiada, já me mexi que só não sei o que aqui. Você celebra a cadeia de e no Canadá nós tivemos uma parada técnica no banho à noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá, no momento para ter uma parada técnica. Aquela noite, na quarta-feira aqui, uma vez eu tive da escola. Formiga, como sempre, para receber. Tecla SAP. Ou seja, todo mundo entendeu o telefonema, não foi não?
Esse vídeo é antigo, Mari. Esse vídeo é antigo, é antigo. Porque hoje em dia as crianças falam no telefone assim, ó. Hoje é assim. Não fala mais assim. Já não é mais... Exatamente. Fala olhando para o telefone, né? Mas é justamente o que é isso? Isso é uma fala jargonizada, né? Uhum. A gente tem, acho que eu não vou botar esse outro vídeo, não, mas tem um exemplo de um outro vídeo que é só com o alô. O alô, BD, alô, né? Então eu tenho um trecho de uma palavrinha misturada com fala jargonizada, né? Uhum. Então a gente não tem uma escadinha assim vertical. A criança, ela usa as primeiras produções, né, que nem são ainda falas jargonizadas, primeiros sons, depois a gente tem balbucio, fala jargonizada, primeiras palavras, bloco de enunciado. Não é assim. Pai, mãe, professores, esqueçam isso, não é assim. É lógico que vai acontecer uma gradação, mas há muita mistura aí, né? Porque eu preciso preencher o bloco do enunciado. Eu tenho muito o que dizer, né? Os bebês têm muito o que dizer, né? Não só no plano vocal, mas também no plano gestual. Você viu a mãozinha dela? Ela podia ser minha filha, porque eu mexo assim mesmo, né? E bate, e volta, e se vira, e faz careta, né? E ela só teve condições de produzir isso tudo nesse telefonema porque ela estava fazendo uso do gesto, não é? Porque na produção online, gente, essa produção de fala online, né? Essa fala que está sendo produzida agora nesse momento, eu preciso da contraparte gestual. Não tem como acontecer uma fala online sem a presença da gestualidade. É por isso que a gente diz que gesto e fala, né, são da mesma matriz. E a gente tem que olhar para as duas coisas. Não pode olhar só para o que o menino diz, se é balbucio, se é olofre, se é não sei o quê. Eu tenho que olhar também o que é que ele está usando como gesto. Como é que esse gesto está se organizando, né? E falando de gesto, a gente tem muita coisa ainda falando sobre gesto. Vai lá, diga, Lê. Tem uma pergunta que eu acho super interessante. Tem muitos professores, muitos educadores que têm assistido às lives. E essa sua, eu acho que é uma que tem muito a ver com a educação infantil. E tem uma pergunta aqui, uma pergunta não, né? Está pedindo para você, a Glória Maria está pedindo para você falar um pouco sobre a interação entre professores e bebês, destacando a importância dessas pistas no desenvolvimento linguístico. Muitas crianças vão para a escola, para as creches, para a escola de educação infantil, muito novinhas, desde os 4 meses. Isso. Então, ali o pai da criança, a Dilde, é o professor naquele momento. É o professor. Né? E o professor não tem só uma criança, né? Ou duas crianças, se os pais têm filhos gêmeos. Já. O professor tem 3, 4, 5, né? Dependendo se for uma escola privada, se for uma escola pública, 10, 15, 20, mesmo que tenha um cuidador na sala, ou 2, né? Então, realmente, isso é muito importante a gente prestar atenção e a gente orientar, não é, na educação infantil para esse olhar acerca da multimodalidade, né? Para esse olhar acerca dessas pistas desse bebê, porque cada criancinha que vai para a creche, ela traz o seu conjunto de rotinas próprias da sua família. E quando vão para lá, não é, elas vão ter que interagir com um novo parceiro privilegiado, que vai ser o professor ou a professora, não é? E vai ter que dividir essa atenção com um monte de coleguinhas, não é? Então, estratégias que rapidamente, não é? Até pela rotinização, a família já sabia, quando chega na hora da a professora não sabe, então a professora primeiro vai descobrir, não é? Que estratégias são essas, não é? O papel desse apontar, a importância desse apontar, e às vezes a gente vê umas coisas meio que dá uma dor no coração, que é tipo assim, o bebê, a criancinha aponta lá na creche, a professora diz, não aponta e não diz o nome da palavra, aí que dá vontade de matar. Mas enfim, mas tem mãe que faz isso também. Tem muitos pais que falam, não, eu estou incentivando ela a falar, então não estou entendendo. Deixa o menino apontar, você pergunta, você nomeia junto, é o cachorro que você quer, o gato que você quer, o livro que você quer, mas deixa ele apontar, né? Deixa ele usar o gesto, deixa ele usar o corpo fala. Mesmo porque eu acho que um índice importante, você trouxe isso no exemplo que você falou, do EBA. Um índice importante é quando a criança troca de papel, começa a propor essas trocas, esses jogos. Antes era proposto pela mãe, então a mãe chegava e falava EBA, a criança falava EBA, né, respondia.
e com você a criança propôs, ela trocou de papel. Né? E como então, eu não era... Isso é um passo a mais, que as crianças precisam também transitar nessa reversibilidade de papéis, né? De assumir o lugar do outro, né? E isso acontece muito cedo, as crianças pequenas já fazem isso, desde muito cedo. E na escola, a gente tem que oportunizar esses espaços, sim, né? Sim. No momento da dramatização, no momento da leitura, deixar essas crianças lerem, isso é muito legal, né? Oportunizar elas assumirem esse espaço. Olha, meu neto já lê também, ele é muito precoce. Eu dou o livro, eu digo, vamos ler cantinho, ele abre assim, e lê tudo, né? Mas são esses esquemas que a escola precisa perceber e incentivar na criança pequena, né? A criança pequena não está ali para escrever, não. A criança pequena está ali para socializar e vivenciar momentos de interação. Certo? A escrita vem num outro momento e tem que vir de um modo muito tranquilo, né? Que é um equívoco, porque está na escolinha, está na crechezinha, o menino tem que saber o A do meu nome, porque o meu nome é Ana, pelo amor de Deus, né? O menino tem que saber interagir, tem que ter a oportunidade de diversificar os processos de interação, tem que saber assumir o turno dele, propor coisas como Vitória propôs ali com o EBA, não é? É isso que mostra o desenvolvimento da criança. Isso é muito mais importante do que o menino chegar com o A e dizer, olha, esse é o A do meu nome, porque ele está só recortando, viu, gente? Ele ainda não tem consciência de que o A é o nome dele, não. Faz parte do nome dele, não. Ó, tem uma questão da Ananda aqui, interessante, já que você entrou nessa coisa da escola e da leitura. Qual seria o papel da multimodalidade na leitura e contação de histórias, tendo tanto em ambiente familiar quanto no ambiente escolar para aquisição de linguagem? A multimodalidade na leitura, ela é fundamental, né? Você, nos momentos de leitura e contação de história, não é? A gente lida com essa variação prosódica, a gente lida com essa variação gestual, né? Tem um exemplo, né? Que não sei se dá tempo de colocar, né? Acho que não dá, não. Acho que dá, que é de Vitória, bem pequenininha, é do Aviador, Fê. Não sei se tu lembra. Se conseguir botar... Você aí não. Vamos cantar com a mamãe. Au, au, au. Miau. Não. Essa. É teu amiguinho Aviador ali. Oi, Vitória. Vamos lá, Vitória. Vamos falar com ele, vamos embora. Ele fala com ela, né? Nunca mais conversou, não foi? Vamos conversar com seu amiguinho. Olá, Vitória. Tudo bom com você? Estou aqui voando. Eu sou seu amigo fiel. Todo dia estou aqui no seu quarto voando. Rodo para lá, rodo para cá, vou para cima e vou para baixo. Ah, que graça. Não é lindo? Isso é uma contação, né? O que a mãe fez? A mãe mudou a voz para fazer a voz do Aviador, porque a criança estava prestando atenção em algo atrás dela, né? E aí ela, o que você está olhando? É um bonequinho, um aviador. E aí ela começa a brincar com a criança, eu sou o aviador, e faz uma voz mais grave. Quer dizer, esse jogo vocal, ele começa muito cedo, né? E aí a criança vai entrando nesse jogo também, né? E na escola isso precisa ser superdimensionado, entendeu? Porque é nesse momento que as crianças se colocam, entendeu? É nesse momento que o professor, a professora tem a oportunidade de promover essas trocas de papéis na criança, esse protagonismo, não é? Esses momentos entre narração e argumentação, né? A criança entrar no jogo da história e assumir o papel de alguém, não é? Assumir a voz de alguém e assume a voz e o corpo desse alguém, não é? Porque ela muda a voz para simular, sei lá, o lobo mau, o aviador, seja lá o que for, mas ela também incorpora, não é? Esse personagem. Então, isso é super importante. A hora da leitura e dá espaço para a criança falar, gente. Dá a bendita pausa. Deem pausa para os bebês. Deem pausa para as crianças. Conversem, indaguem a esse bebê e dá um tempinho para ele responder, né? E aí, se ele só se mexeu, se ele não fez nada, você dá a resposta por ele, né? Porque é nesse jogo que a gente começa a falar, né? Muita calma nessa hora, tem que dar tempo. Isso não é assim, né? Não é da noite para o dia.
É um processo. Hoje ele entra na pausa, amanhã ele não entra, mas depois da manhã ele entra sistematicamente e rouba todas as suas pausas. É assim que a coisa acontece. E é muito interessante essa linguagem mais afetiva também, né, Mari? Acho que isso tem muito a ver, porque muitas vezes a gente, na ânsia de incentivar as crianças, tanto como educadores quanto como pais, enfim, a gente tem aquela linguagem muito diretiva, né? Isso. Para ver se ele responde ali, mas na verdade essa linguagem afetiva, que dá o espaço para o outro, que conversa falando aú, angu, aí, ao invés de falar palavras, né? Isso. Essa conversa meio de louco, mas que é super importante, que dá um espaço de interação, cerca o espaço de interação de afetividade. Exato, exatamente. Né? E a gente, enquanto interlocutor adulto, a gente tem um papel muito importante nesse processo, né? A gente precisa dar espaço para essas crianças, dar espaço para esses bebês, não é? Aproveitar o que ele traz e se divertir, gente. A gente não está para ensinar, a gente está para se divertir com o bebê, a gente é a família desse bebê, e o professor também na escola, né? Mas existe um currículo, né? Mas qual é o objetivo do currículo na educação infantil? Não é? Aos poucos promover, entre outras coisas, aos poucos promover a autonomia dessa criancinha, mas promover a interação social, promover momentos em que a criança tenha protagonismo, que a criança saiba trabalhar em equipe, que a criança saiba dividir coisas, enfim, né? Que a criança saiba viver em sociedade, né? E para viver em sociedade a gente tem que dar oportunidade a essas crianças, dar oportunidade de fala e de corpo a essas crianças. Lindo. Mari, eu acho que tem outras perguntas aqui, mas nosso tempo está acabando. Eu falei para você que era super rápido. Realmente. Passa voando. Passa mesmo. E o que eu quero deixar ressaltar aqui? Que todas as questões que estão nos comentários, a gente pode ir debatendo e conversando e respondendo depois. Algumas, a gente tentou responder aqui a maioria, né, das que foram colocadas. Se alguma não foi respondida, depois a gente entra, vai conversando. Tem outras pessoas também que podem compartilhar aí as suas vivências como pesquisadores, como pais, como educadores, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio Pimenta, acho que essa dá tempo da gente responder. Se a criança estiver com a fala muito atrasada, 4 anos, não devemos estimular? Como não errar? Sim. Essa coisa do erro, né? O erro, gente, não deixar de ter medo de errar. Isso. Não existe erro e acerta, que não tribunal, não, pelo amor de Deus. Não, veja só. Aí a gente tem que ver o que danado é atraso de fala. Eu tenho 4 anos e eu não falo nada, né? Eu não interajo, não é? Ou eu interajo só por gestos. Então, a gente tem que primeiro entender qual é o processo. Mas vamos dizer que seja uma criança que aos 4 anos, então ela só aponta e diz dá, aula, quer e mais nada, né? Enquanto que a gente, com 4 anos, a gente já esperava até uma eloquência, não é, de produção de fala. A depender da criança também, né? Também depende da criança. Esse grau de eloquência depende muito da criança, né? E aí a gente tem que ver algumas coisas, como é a dinâmica familiar. Se ela está na escola, como é a dinâmica escolar, então a gente vai ter que ir eliminando, não é? Contextos, como é que ela está funcionando naquele contexto familiar? Ela tem espaço de fala? Ela é estimulada a falar? Ela é convocada, mas não é estimular. Fala aí, fulano. Né? O que é isso? Bota, gato, galinha. Não é assim. Né? É uma coisa natural, como a gente está fazendo aqui agora, conversando. Né? Se Rosângela chegasse assim, diz para mim, Mariane, gato, pato, galinha, eu ia começar a travar aqui, né? Porque, como assim, gato, pato, galinha veio do quê, né? Mas conversar sobre uma coisa que eu estou assistindo na TV, sobre algo que eu esteja brincando, se eu estou brincando de massinha, quem é esse, quem é aquele. Mas existem, como é que eu vou dizer? O aumento dessa produção de fala, o aumento da produção dos enunciados, né, e a eloquência vocal vai depender muito de criança para criança. Mas que é legal, né, se isso está te angustiando tanto, enquanto pai, enquanto mãe, quem é o profissional adequado para acompanhar isso? Um fonoaudiólogo. Vai lá no fono, conversa com ele, né? Olha, abre seu coração. Não vai falar isso para o bebê, né? Nem para a criança, né? Mas conversa antes com ele, sem a criança, de repente, entendeu? Tem uma conversa
para entender um pouco se isso é uma ansiedade minha, enquanto pai, enquanto mãe, ou se isso realmente é um processo que precisa ser mais estimulado. Mas, assim, eu acho que o espaço da pausa, a convocação para o diálogo, e, ao mesmo tempo, dar a pausa para o menino responder, o que danado é pausa, é dar paradinha, ficar aqui esperando a resposta, né? Com um olhar de convocação, né? Com um sorriso no rosto, esperando. E aí? O que é? O que você está querendo dizer com isso? Dá um tempinho para ele responder, né? E aí, no começo, ele não entende, porque isso também é uma coisa construída, né? Até que chega um momento que ele responde, né? Aí você vai dizer assim, ai, Mariana, mas que momento é esse? É hoje, é amanhã, é depois da manhã? Depende. Eu não tenho a resposta pronta disso, não, gente. Uma coisa que foi conversada na primeira live que a gente fez, que é a live da Roseli Vasconcelos, ela é fonoaudióloga, e vieram muitas perguntas sobre a produção da criança, e uma coisa que ela ressaltou é o maior indicador é, na verdade, se a criança está entendendo, se ela está compreendendo. Esse é o maior. Porque às vezes, né, fica aquela ansiedade com relação à produção. Mas a percepção a luzinha tem que acender, a luzinha tem que acender aí. Se a criança estiver demonstrando que ela não está entendendo, não está respondendo, então acho que esse é um deslocamento importante aí também, para tirar um pouquinho, né, essa ansiedade dos pais. Isso. E, gente, observem os gestos, né? Os gestos, às vezes, dizem mais do que a produção vocal, né? Eles compõem essa produção vocal. Os gestos são muito importantes. As pistas faciais. Quando eu estou chamando, quando eu estou conversando com esse bebê, essa criança, ela olha para mim quando eu estou perguntando alguma coisa, não é? Quando eu estou mostrando alguma coisa, ela olha para onde eu estou apontando, ela está estabelecendo uma atenção junto comigo sobre essa coisa, porque tudo isso precede, não é? Essa fluência vocal dessa criança, essa produção intensa vocal, essa criança que fala muito, que fala tudo, que fala pouco, mas também a gente não pode esquecer que existem as singularidades das crianças. Tem crianças que não são. Eu tive 2 filhas, não é? A primeira, extremamente caladinha, apontava muito, não é? Mas não era eloquente na produção vocal. Já a segunda, a minha caçula, não é? Enlouquecida de produção vocal, né? Então, a depender da criança, eu tenho uma criança que entrou nas primeiras produções mais organizadas aos 9 meses, que foi a segunda, não é? E uma que, com 1 ano e 3 meses, foi que ela foi começar a produzir balbucios mais organizados, sons e produções mais organizadas, quer dizer, então isso varia de criança para criança. Mari, né? Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou colocar e você vai tentar dar um fechamento. Vou jogar a batata quente na sua mão. Tem uma pergunta que a Suzy fez, acho que já até o começo da live, acho que ela já estava fazendo, eu não vi. Quais são as implicações da ligação inconsciente entre mãe e bebê nas primeiras interações? Vou fazer todas aqui, depois você fecha, tá? Certo. Uma pergunta do Chacon. Você conseguiu aprender o início da distintividade de características sonoras? Se sim, se vem acompanhado com um gesto. E uma pergunta da Michele Rossi, como estimular a criança de 2 anos que diz ainda poucas palavras, embora faça gestos. Acho que essa até a gente já falou um pouco, né? Já conversou um pouco. Olha só, a de Chacon, eu já consegui aprender o início da distintividade das características sonoras, né? Eu estou começando a perceber isso, né? A identificar esses processos iniciais, e sim, vem acompanhado de gestos. Eu tenho visto uma relação entre certas categorias gestuais, né, que a gente nem chegou a falar delas, né, relacionada a certas produções vocais, né, em determinados contextos. Então isso é uma coisa bem interessante, né, e aí depois a gente pode conversar sobre isso, né, porque os gestos, esse contínuo gestual, ele também pode ser micro-recortado em diversos tipos gestuais, né, em diversos tipos mesmo de gestos, né, que a gente chama de dimensões gestuais. Existem gestos mais icônicos que representam a coisa, existem gestos que acompanham o fluxo da fala, que são esses gestos que a gente chama de ritmados, né? Existem gestos que são mais deíticos, né, de apontação, né? Existem gestos pantomímicos que simulam ações, e tudo isso está nesse contínuo
gestual, não é? Que é correlato ao contínuo sonoro, assim como eu tenho na produção de fala inicial, balbucio, holófrase, blocos de enunciados, jargões, na produção gestual também eu vou ter vários elementos e microelementos gestuais, não é? Nessa relação de contraparte, né? Mas, assim, a gente sempre salienta muito os gestos mais culturais, que são gestos como o apontar, né? Ou o tchau, que são gestos mais reconhecidos na cultura, mas não são só esses que compõem esse contínuo, nem compõem o enunciado da gente, né? Por exemplo, esse gesto aqui que eu fiz agora é um gesto considerado um gesto metafórico, né? Ele compõe o meu fluxo, mas eu já fiz ritmado, ele pode ser metafórico e ritmado, enfim. Há toda uma gama de gestos e de elementos gestuais iniciais, né? E é bem interessante ver isso, como é que se dá essa organização motora da criança, e tanto no plano vocal quanto no plano gestual, que é lindíssimo, né? E que gestos e que primeiras produções sonoras estão atreladas a isso. Sim, eu tenho visto essas primeiras distinções. Em relação a SUS e as questões de inconsciente, nossa, eu não sou psicanalista. Essa é profundo, né? Essa é profunda. Mas assim, se a gente pensar, né, que nas primeiras relações, né, mãe e bebê, a gente precisa supor esse bebê, então a gente está lidando com o bebê idealizado, com o bebê imaginado, só que o bebê real é outra coisa. O bebê que se apresenta ali e que uma coisa é o bebê imaginado durante a gestação, não é? Ou durante o desejo, se foi uma adoção, e aí no momento em que esse bebê se presentifica, e no dia a dia dessa presentificação, é o bebê real que a gente lida, não é? Ele não vai estar mais no plano do modelar, né, nem do sonhado, mas ele vai, se a gente está se constituindo ali, a gente vai constituir esse novo bebê também, não é? Então, a partir do momento em que ele se apresenta para a gente faz uma nova adoção a ele. E essa adoção, ela vai mudando como vão acontecendo as mudanças nessa relação. A gente também é adotado por ele, entendeu? E a gente também vai mudando para ele, assim como ele vai mudando para a gente. E é um processo muito louco, né? Muito louco mesmo, mas muito, muito gostoso, muito importante, né? Mas é uma vivência intensa. Isso estou falando do bebezinho pequenininho, das primeiras relações, não é? Adulto-bebê, né? Que pode ser a mãe, pode ser a avó, é aquele quem está assumindo esse lugar da maternagem inicial, né? Eu fico imaginando, por exemplo, no caso de crianças abrigadas, né, em que eu não tenho, muitas vezes, esse interlocutor privilegiado. Então, como vai ser esse processo de maternagem para esse cuidador, que tem que lidar, às vezes, com 3, 4, 5 bebês, né, e como é que esses vínculos iniciais vão sendo construídos. Então, como é que na cabeça esse cuidador resgata esse bebê modelar seu também, e atualiza nesse bebê real e vai reatualizando, porque eu acho que a gente está sempre reatualizando, não tem os programas que a gente vai fazendo um download de atualização, eu acho que a gente é bem assim, entendeu? Nas nossas relações humanas como um todo, e em especial com o bebê, porque o bebê, a cada novo momento, é um novo bebê, né? Eu acho que é bem isso. E a gente acaba se transformando em novos adultos na relação com esse bebê também. Com certeza, isso é muito bom. É maravilhoso isso. É muito interessante ver como a nossa linguagem, a linguagem do adulto afeta o bebê, né? Produz mudança, produz movimento, e como a linguagem, o gesto, né? Tudo produz mudança em nós adultos também, produz um movimento na gente. Exato. Né? Com certeza. Eu acho que a gente vai ter que ter um segundo bate-papo. Não vai também acho. Eu também acho. Eita, não. Se a gente chama mais gente para isso. É isso. Com certeza. E eu tenho certeza que deve ter ficado aí algumas dúvidas que surgiram a partir desse bate-papo. Então, a gente continua essa discussão lá nos comentários. Então, se ficou algo, a gente vai retomar lá, né? E eu queria agradecer, em nome do grupo, né, como um todo, a participação da Mariane, que prontamente aceitou participar e trazer a sua contribuição, viu,
Mariana, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Acredito que o pessoal que participou aqui também, pelo entusiasmo desse bate-papo, né? Ai, que bom, que bom. Eu estou super feliz também de estar aqui com esse grupo que eu amo, né? Que eu também faço parte. Enquanto gealim, enquanto na língua, não é? Assim, do ponto de vista afetivo, né? Vocês sabem, né? Da relação afetiva que eu tenho com o grupo todo, vocês são super queridos, né? Com essa audiência também, que muita gente eu conheço, né? Daqui, agradeço demais. E falar sobre essas interações iniciais, sobre pistas multimodais, que sabe, é a minha cachaça, como diz a história, né? Como boa nordestina, é a minha cachaça. Foi maravilhoso, Mari, maravilhoso. Obrigada Eu a acho vocês. que é aqui um acervo mesmo, né? Como a gente diz, a gente está construindo um acervo, mas importantíssimo para educadores, para linguistas, para pais, para as pessoas que trabalham na área da saúde, para qualquer pessoa que se relacione com bebês e com crianças. Essa sua fala foi, assim, linda. Que bom, que bom. E são parcerias que a gente precisa demais, sabe? O fono, a fonoaudiologia, a psicologia e a linguística em especial, né? A psicanálise também, né? Que tem a psicanálise mãe-bebê, que trabalha com as questões mãe-bebê, né? Então, assim, a gente vai beber muito também nessa fonte, muitos dados, muitas informações a gente pega também dos escritos, então eu acho que são 3 áreas que são fundamentais para a gente lidar com essa primeira infância, lidar com essas primeiras relações e com essa linguagem que nos constitui, não é? Que faz ser a gente o que a gente é, né? Pronto, acho que é isso. Então, assim, todo mundo. Muito bom, obrigada, Mariane. Rô, né, elas disponibilizaram os seus e-mails, então eles estão aparecendo aqui na tela, então se alguém quiser mandar alguma coisa, né, perguntar algo, tá aí. E a gente encerra esse nosso bate-papo, lembrando que essa nossa live vai para o nosso canal no YouTube. Então, convidamos a quem está participando aqui que possa se inscrever lá e apoiar essa iniciativa. E já anunciamos a nossa próxima live, dia 12 de agosto, nesse mesmo horário, aqui na página do Facebook do Gealim, com Cibele Lenk e Davi Lemos, falando sobre bilinguismo e migração. Então, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, obrigada, gente. Mari. Tchau, pessoal. Beijão para todo mundo.